Boa tarde, estamos ao vivo. Esse aqui é o canal Comunistas Vlog, seu canal de socialismo e anti-imperialismo. Eu sou o professor Eduardo Lima e hoje, mais uma vez, estou trazendo aqui o meu amigo Ramés. Ele é professor de geografia, geógrafo da USP, e ele vai falar com a gente sobre o assunto do momento aí, que foi a vitória de Donald Trump. É importante lembrar que nós vamos fazer uma análise geopolítica, análise de como o mundo muda e o que não muda com a eleição dele no mundo. E você não pense que nós vamos fazer análises sensacionalistas do tipo, o novo Hitler chegou ao poder, ou a Terceira Guerra Mundial vai começar, ou então que tudo vai mudar nos Estados Unidos, já que o Trump não é mais belicista, então os Estados Unidos não vão atacar mais ninguém no mundo, a paz mundial voltou, nada disso. A gente vai tentar mostrar a realidade, o que pode e o que não pode acontecer nos Estados Unidos e do mundo a partir de agora. Bom, agora eu vou passar para ele, e lembrando que o Hangout de hoje vai ser no máximo uma hora, já que o Ramés não tem muito tempo disponível para falar aqui com a gente, mas eu já agradeço desde já a disponibilidade dele para falar de um assunto tão importante, já que aqui no YouTube tem tanta gente falando coisa que não sabe. É preciso você ter uma visão de um especialista em assuntos geopolíticos para você entender melhor, com base o que está acontecendo. Boa noite, Ramés. Boa noite a todos os ouvintes. Você já pode se apresentar e começar a falar sobre o que muda, principalmente na questão geopolítica, se vai ter mesmo uma nova amizade entre a Rússia e os Estados Unidos, que vai impedir, e o que muda na situação da Ucrânia e da Síria, e o que não muda também, né? Sim, está havendo aí uma discussão acalorada, né, sobre essas eleições que, na verdade, temos que esclarecer que os Estados Unidos não são uma democracia, em primeiro lugar, né, ou então, o que entendemos por democracia, né, como sendo a expressão da vontade popular, né, a ideia de que o governo, todo o poder emana do povo e em seu nome é exercido, né? Essa ideia bastante frágil, né, de democracia, né? Os Estados Unidos não são uma democracia, eles mostraram isso claramente, só não viu quem não quis, né? Porque o Donald Trump não foi eleito presidente dos Estados Unidos. Na verdade, ele teve menos votos que a Hillary Clinton. A Hillary Clinton, se não me engano, teve 5 milhões de votos a mais do que o Trump. E eles não divulgam, pelo menos eu ainda não tive informações do número de abstenções, votos nulos, votos em branco. Isso não foi divulgado. Aliás, o sistema eleitoral americano é totalmente obscurantista, né? As regras mudam de estado para estado, né? E é para ser assim mesmo. É para não funcionar, é só uma consulta popular. A elite dos Estados Unidos consulta o povo sobre quem será o seu novo imperador, quem será o novo todo-poderoso presidente dos Estados Unidos da América, né? O POTUS, né, que eles chamam, né? Um cargo que foi criado em 1789, portanto, 13 anos após a declaração de independência dos Estados Unidos, né? De 1776 a 1789, os Estados Unidos foram governados por uma ditadura militar, sem intermediações do general George Washington, né? Além dele ter governado ditatorialmente nesse período de 1776, um governador militar de fato dos Estados Unidos, 1776 a 1789,
com a criação de cargo do presidente dos Estados Unidos, né, que ele chama de POTUS, né, ele então institucionalizou aquele poder absoluto que ele tinha, que na época era algo inédito. Não existia, pelo menos no chamado mundo conhecido, né, nem na Europa, nem na Ásia, uma pessoa que concentrasse tantos poderes nas mãos quanto o presidente dos Estados Unidos da América. Era uma concentração de poder de tal ordem que nós podemos até afirmar que era uma ditadura institucionalizada. Não podemos esquecer que o Império Romano, que serve como um espelho para os Estados Unidos, né, um espelho, uma inspiração para os Estados Unidos, o Império Romano, ele era uma ditadura militar de fato. Eram os comandantes militares, né, as legiões romanas é que elegiam o imperador, né? E nesse caso, nos Estados Unidos, o que criou os Estados Unidos foi a rebelião dos proprietários de escravos contra a Inglaterra, né? Havia ameaça muito concreta de que a Inglaterra fosse libertar os escravos nos Estados Unidos, até porque a Inglaterra aboliu a escravidão em 1772. Então, 4 anos antes da Declaração de Independência dos Estados Unidos. Então, foi a libertação, a abolição da escravidão na Inglaterra que gerou essa rebelião de proprietários de escravos nos Estados Unidos, criando essa ditadura institucionalizada que são os Estados Unidos, e eles começaram a lutar pelo direito de manter a escravidão e de expandir territorialmente, exterminando os índios, roubando as terras dos índios, né? Que a Inglaterra também estava vetando isso no final do século XVIII. Então, é uma rebelião de proprietários de escravos, é uma fronda de proprietários de escravos contra a metrópole, para manter o colonialismo e o imperialismo. Eles não estavam lutando contra o colonialismo e nem estavam lutando contra o imperialismo, só que eles queriam um novo colonialismo, né, deles próprios, né, já que a matriz, a metrópole, estava abandonando, né, um dos pilares da sociedade anglo-saxã, que era a escravidão, né? A Inglaterra era o maior traficante de escravos do mundo, né, naquele período. Então, houve então essa abolição, essa ameaça de abolição da escravidão. Isso levou então à ruptura. Né? Ora, o que aconteceu com Donald Trump? Quase a mesma coisa. Engraçado que, só um comentário, no livro didático diz que foi só por causa dos impostos, né? Não fala desse negócio da escravidão. Pois é, né? Infelizmente, nós temos péssimos livros didáticos, infelizmente, temos também péssimos professores de história. Não basta dizer, vai estudar história com quem? Né? Então, hoje em dia, a gente sabe que, infelizmente, grande parte dos professores de história, né, infelizmente, tem má formação, né? Má formação, são especialistas em um determinado assunto e não conhecem e nem querem conhecer outros assuntos correlacionados, né? Então, temos que saber com quem está aprendendo, quais são os livros que estão adotando, né, que estão sendo utilizados em salas de aula, para, então, a gente recomendar aquela velha... aquele velho pedido, né, que as pessoas fazem, né, quando ouvem uma pessoa reacionária, mais obtusa, falando besteira sobre história. Então, vai estudar história, mas vai estudar história com quem? Né? Qual história que vai estudar? A história para boi dormir, história da carochinha, ou a história para você compreender a sua realidade, o mundo que você vive? Né? Então, há vários tipos de história, né? Infelizmente, a hegemônica é a história para boi dormir. Você estuda, pesquisa e não entende nada, né?
lamentavelmente. Você não entende o mundo que você vive. Ora, o que está acontecendo, e isso está registrado em livros de historiadores como Gerald Horne, né, um historiador sobre a escravidão nos Estados Unidos, lançou vários livros nos Estados Unidos e aqui no Brasil lançou apenas um único livro, foi lançado aqui no Brasil pela Companhia das Letras há um certo tempo, né? Agora não me recordo o nome de cabeça. O Gerald Horne, né, quem quiser ter mais detalhes sobre o processo de independência dos Estados Unidos, leia o Gerald Horne e a relação da independência dos Estados Unidos com a questão da escravidão. Né? Uma visão mais sintetizada temos no Domênico Losurdo, né, no seu livro Contra a História do Liberalismo e no seu livro Bonapartismo ou Democracia, né, se não me engano, esse é o título, ele comenta essa questão da independência dos Estados Unidos, com mais detalhes, inclusive com documentos, fundamentado em documentos, para fazer sua análise sobre essa questão da independência dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos não são uma democracia. Donald Trump não foi eleito pelo povo, não foi o mais votado, né? Ele teve menos votos que a Hillary Clinton, e a Hillary Clinton certamente teve menos votos do que as abstenções, o voto nulo, né, e o voto em branco. Né? O sistema eleitoral dos Estados Unidos é totalmente obscurantista, é obscuro, né, deliberadamente. Ele é feito para ser assim, porque não é uma democracia. Né? Trata-se de uma consulta popular, né? Uma consulta que a elite americana fez ao povo dos Estados Unidos. Isso é que é a eleição para presidente dos Estados Unidos. Entendeu? Então não se trata de democracia, ou então, não nesse sentido vulgar que é dado, né? A ideia de que o poder emana do povo em seu nome é exercido. Nós sabemos que a democracia em Atenas era escravista, era assentada na escravidão, era assentada na exclusão. Então, se nós olharmos a democracia em Atenas, podemos afirmar que os Estados Unidos talvez sejam algo próximo à democracia ateniense, onde uma pequena minoria decide pela grande maioria, né? Uma pequena grupo de cidadãos, que obviamente não são aqueles que estão lá votando no Congresso, né? Não é o colégio eleitoral, né? Mas sim uma pequena elite, ela decide quem vai ser o presidente dos Estados Unidos da América, né? Então, dito isso, nós temos que ter em mente, né, o que aconteceu nos últimos anos, nos últimos 8 anos do governo Barack Obama. Resumidamente, Barack Obama, ele apostou na geoestratégia do caos, que já havia sido iniciado desde o Bush pai, né? O Bush pai na guerra do Iraque. Ele, que era um conservador tradicional, ele deu início a esse processo de geoestratégia do caos, né? Que era a ideia de você fomentar a dissolução, a destruição dos Estados nacionais, né? Através de fomentar do fomento de movimentos separatistas, de movimentos exclusivistas, fundamentados no exclusivismo étnico, religioso, isso ocorreu na Iugoslávia, isso ocorreu, de certa forma, no Iraque, foi o início, né, desse processo no Iraque, né, quando o Bush pai patrocinou o levante de separatistas curdos e de separatistas da comunidade árabe xiita, né, do Iraque, em 1991, após ele ser derrotado no Iraque pelo Saddam Hussein. E ele deu início ao processo da guerra em Ruanda, onde também havia um conflito étnico que foi fomentado pelos Estados Unidos, né? Então, essa geoestratégia do caos, ela foi se aprofundando no governo do Bill Clinton. O Bill Clinton, ele deu preferência a processos de desestabilização interna dos países, ao invés de intervenção direta, né? Não podemos esquecer que na década de
década de 1980, houve um israelense, um diplomata israelense, que assessorou o general Ariel Sharon no planejamento da invasão israelense do Líbano, que era o Oded Noam, em que ele propunha a fragmentação em base étnica e confessional dos países do Oriente Médio como uma forma de Israel obter sua hegemonia no Oriente Médio, né, e uma forma de Israel também anular, neutralizar a influência soviética no Oriente Médio, né? Então, ele escreveu esse artigo em 1982, que se tornou célebre após a invasão do Líbano, em 82, trágica, que exterminou 20 mil árabes no Líbano. Então, ele fez essa proposta. Como a gente sabe, a guerra do Líbano não deu certo para Israel, o Líbano não foi fragmentado, e naquele momento nenhum outro país árabe foi fragmentado. Porém, houve a Guerra do Golfo em 1990, onde se deu o início da fragmentação do Iraque, né? O início do processo de fragmentação do Iraque começa no ataque em 1991 e no estabelecimento, especialmente no estabelecimento das zonas de no-fly zone, né? Zonas de exclusão aérea. Né? Ali nasce a balcanização do Iraque, e ela vai servir de inspiração para outros processos na África e na Ásia. Né? Ora, foi justamente essa geoestratégia do Bill Clinton. Ela foi rejeitada pelos neocons, parcialmente, porque os neocons, eles queriam derrubar Saddam Hussein, eles queriam destruir o regime de Saddam Hussein, né? Abolir o Partido Baas no Iraque, né? Que ao longo de toda a década de 80, a esquerda dizia que o Baas era patrocinado pela CIA, que Saddam Hussein era patrocinado pela CIA e que o Iraque era um aliado dos Estados Unidos. Né? Os neocons mostraram que tudo isso que a esquerda falou durante os anos 80 e 90 era uma grande bobagem, uma grande mentira. Né? O governo do Iraque era realmente revolucionário, o Baas era um partido revolucionário, e Saddam Hussein nunca foi aliado dos Estados Unidos. Então, os neocons demonstraram isso, exigindo de Bill Clinton a derrubada de Saddam Hussein e a demolição do Estado baasista, né, que era um Estado revolucionário, que era o governo revolucionário do Iraque, oriundo da Revolução de 58. Ora, o Bill Clinton não fez isso. O máximo que ele fez foi um bombardeio, né, ele impôs um embargo genocida que exterminou 1,5 milhão de iraquianos e promoveu um bombardeio sobre o Iraque em 1998, mas foi um bombardeio para os padrões americanos, foi em pequena escala. Né? Milhares de pessoas morreram, né, nesse bombardeio, porém, não foi aquilo que os neocons queriam. Eles queriam a derrubada de Saddam Hussein e o fim do Estado baasista. Né? Porque, ao contrário de grande parte da esquerda, os imperialistas, liberais, os neocons, eles têm objetividade, eles sabem quem são seus inimigos. E Saddam Hussein e o governo dele eram inimigos dos Estados Unidos e precisavam ser destruídos. E realmente Saddam Hussein e o governo do Baas não cooperavam com os Estados Unidos na década de 90. Basta dizermos que Saddam Hussein não fez nenhuma aliança com Israel contra o Irã, que era seu inimigo. Né? O Irã estava aí desde final dos anos 70, tentando derrubar o governo do Baas, né? E nem ele se colocou contra a Síria. Né? Isso foi importante porque a Síria pôde enfrentar a ameaça de invasão conjunta da Turquia pelo norte e de Israel pelo sul em 1998. Né? O Hafez al-Assad ele pôde ter o apoio de Saddam Hussein, ele conseguiu ter o apoio de Saddam Hussein para enfrentar essa ameaça de invasão dupla. Ora, Saddam Hussein foi derrubado em 2003, nós sabemos, né? O regime dele foi destruído, né? O governo, né, do Baas foi destruído pela invasão, o Estado baasista foi desmontado, então
isso gerou toda aquela desestabilização no Oriente Médio de origem à guerra na Síria, né? Então, a proposta de Obama era terminar esse serviço, né, que o Bush pai deu início, né? O Bush pai foi eleito pela essa oligarquia dos Estados Unidos para destruir o Iraque e destruir a Iugoslávia. Ele apenas iniciou o processo da destruição da Iugoslávia e não conseguiu destruir o Iraque conforme a oligarquia americana queria, né? Então, e depois o Bill Clinton, ele conseguiu destruir a Iugoslávia, né? Depois, no final, ele bombardeou em 1999 a Iugoslávia, fragmentando totalmente a Iugoslávia, né? Mas não derrubou Saddam Hussein. E o Bush, filho, ele destrói o Iraque, né? Ele consuma a destruição da Iugoslávia com a independência de Montenegro, né? Apoia, né, os governos nazifascistas da Croácia e do Kosovo, né? Nazifascista não é no sentido metafórico, não. Assim, são partidos nazifascistas, declaradamente nazifascistas, né? Porém, como é sabido, o Bush filho, ele promoveu 2 grandes guerras, né, no Iraque e no Afeganistão que custaram muito alto para os Estados Unidos. Gerou essa crise aí monumental de 2008, da qual nós ainda não saímos, né? Isso de um lado. O Obama foi eleito, então, com a missão de consertar todos esses problemas, né, todos esses erros que o Bush filho cometeu, né? Tanto que o Obama vai ser o governo mais golpista da história recente dos Estados Unidos, né? Ele promove uma série de golpes de Estado no continente americano, né? Começando lá no norte, lá na América Central, em Honduras, depois tem a invasão do Haiti em 2010, logo após aquele trágico terremoto, né? Após o terremoto, os haitianos sofrem o flagelo de uma nova invasão dos Estados Unidos, da qual o Brasil, infelizmente, faz parte como uma força auxiliar, né? E depois tem um golpe de Estado no Paraguai, né? A desestabilização da Venezuela, tentativas de desestabilização no Equador, né? Contra o governo do Rafael Correa, e depois também contra o Evo Morales, né? E, finalmente, em 2016, o golpe contra a Dilma Rousseff. E aí, se o PT participou desse processo de golpe, isso aí é uma outra história, aí, uma outra questão que pode ser debatida, aí, enfim. Mas houve esse golpe de Estado aqui no Brasil. Muita gente diz que não, porque isso a burguesia brasileira, isso é uma questão de um ajuste dentro da burguesia brasileira. Bem, só que no Brasil não tem quase burguesia nacional. A economia brasileira está desnacionalizada, né? Então, falarmos de burguesia brasileira, isso não tem muito sentido hoje, né? Nós estamos desindustrializados e desnacionalizados, né? As grandes corporações governam o Brasil de fato, né? Mais do que em 64. Muito mais do que em 64. Em 64, nós tínhamos uma burguesia nacional bem definida, né? Hoje, nós não temos mais essa burguesia nacional, né? Nós temos hoje gerentes dessas grandes corporações no Brasil, né? Bem, então o Obama veio com essa proposta de arrumar a casa no continente americano, né, o quintal dos Estados Unidos, para dar continuidade à guerra na Eurásia. Bem, ele fez isso, né, foi fazendo isso aqui no continente americano, para fazer sua guerra na Eurásia contra a Rússia e contra a China, adotando essa geoestratégia do caos, né? Ora, o que deu essa geoestratégia do caos? Né? Essa desestabilização permanente nos países da Eurásia, né?
ocorreu o seguinte: para destruir a Síria, né, processo que foi iniciado no governo Obama, ele entrou em choque com a Arábia Saudita, ele entrou em choque com o Egito, ele entrou em choque com a Turquia, e ele entrou em choque com Israel, né, que são os grandes aliados dos Estados Unidos. Né? A proposta do Obama na chamada Primavera Árabe era substituir aqueles velhos governos por governos da Irmandade Muçulmana. Né? A Irmandade Muçulmana foi criada no Egito, lá na década de 1920 e 30, pelo colonialismo britânico, para neutralizar a influência dos nacionalistas e dos comunistas. Né? Essa foi a função da chamada Irmandade Muçulmana, o apoio britânico à Irmandade Muçulmana. Então, é com esse pedigree que nasce a Irmandade Muçulmana. Então, Obama queria colocar governos na Irmandade Muçulmana, lembrando que a Turquia já era governada pela Irmandade Muçulmana, por uma seção turca da Irmandade Muçulmana, e a faixa de Gaza também tem uma seção palestina da Irmandade Muçulmana. E ele queria colocar a Irmandade Muçulmana no poder na Síria, no Egito, na Tunísia, na Argélia e por aí vai. Né? O resultado disso, o Obama entrou em choque com seus maiores aliados, que eram justamente os governos da Turquia, da Arábia Saudita e do Egito. Né? O governo da Irmandade Muçulmana no Egito, que era presidido pelo Mohamed Morsi, ele era um cidadão americano, ele foi inclusive engenheiro da NASA, ele trabalhou na NASA, ele era um engenheiro da NASA e foi presidente do Egito. Né? É como, mais ou menos, aqui nós temos o Henrique Meirelles. Imagine se o Henrique Meirelles fosse presidente do Brasil. O Henrique Meirelles é cidadão americano, né? Ele tem cidadania estadunidense. Né? E temos no Banco Central um israelense. Né? Então, é mais ou menos isso que aconteceu no Egito. O governo da Irmandade Muçulmana não deu certo, porque eles começaram a fazer uma guerra contra a comunidade cristã copta do Egito, né, que foi um desastre completo. Né, começou a perseguir os cristãos, uma coisa inacreditável, e começou a perseguir os muçulmanos laicos. Então, os militares então interviram diretamente, derrubaram o Morsi, né, e colocaram esse governo que está aí hoje no Egito. E o que aconteceu? Houve um esfriamento das relações entre o Egito e os Estados Unidos, e o Egito passou a se aproximar da Rússia. Para terminar, a partir da subida ao poder do presidente general Al-Sisi, né, ele começou a enfrentar uma insurgência de grupos terroristas na Península do Sinai, né, infiltrados na Península do Sinai, e que apareceram do nada, esses terroristas lá na Península do Sinai. Né? Quem são? Por onde entraram esses terroristas? Né? Como é que eles chegaram na Península do Sinai, se a Península do Sinai só tem 2 ligações terrestres com o continente, né, africano e asiático, que é justamente o canal, através do canal de Suez, né, e, por outro lado, a fronteira ali com Israel. Né. Obviamente não foi atravessando o canal de Suez. Né. Então, foi por onde? O mais provável é que tenha sido infiltrados pelo governo israelense, que mantém terroristas nas colinas de Golã, né, próximas às colinas de Golã, para enfrentar a Síria. Então, isso, obviamente, desgastou muito as relações entre o Egito e os Estados Unidos, né, porque os Estados Unidos têm ciência disso e não reagiram, não houve nenhuma reação do Barack Obama. Isso de um lado. Do outro lado, a crise na Turquia. A Turquia passou a desestabilizar a Síria em 2010, né, sem que o governo sírio tomasse ciência disso. Né, e, por pressão dos Estados Unidos, a Turquia rompeu todos os acordos
econômicos que havia assinado com a Síria na década de 2000, e a Turquia, então, passou a desestabilizar a Síria. Como consequência, também sofreu desestabilização, porque isso criou animosidade com a comunidade curda, né? Lá, os curdos curmanjes da Turquia, que, aliás, é a maior comunidade curda do mundo, está na Turquia, né? Não está no Iraque, muito menos na Síria, né? E nem no Irã. A maior comunidade curda está na Turquia, são 15 milhões, a metade das comunidades curdas, né, das nações curdas que existem no Oriente Médio, a metade delas está na Turquia. Né? Então, a desestabilização dentro da Turquia começou porque o Estado Islâmico, o chamado Estado Islâmico, né, o Daesh, ele começou a atacar os curdos da Síria, e aí, que também são curmanjes, da etnia curmanje, e eles, então, receberam apoio do PKK, né, que é o Partido Comunista Curdo Kurmanje, diferente do Partido Curdo Sorani, lá da colaboracionista, lá do Iraque, né? E, então, os Kurmanjes da Turquia começaram a apoiar os Kurmanjes da Síria para enfrentar o Estado Islâmico, e aí houve então o início de uma mini-guerra civil na Turquia, né? E isso levou a essa ditadura, de fato, do presidente Erdogan, né? Houve essa tentativa de golpe fracassada dos militares, né? Eu não vejo razão para acreditar que foi uma farsa, bem, foi montada pelo Erdogan. A meu ver, ele tinha ciência de que haveria uma tentativa de golpe e nada fez para que esse golpe fosse rechaçado logo no seu planejamento. Né? Então, ele permitiu que o golpe ocorresse, e obviamente reagiu, né, e levou ao fracasso desse golpe, para que ele aumentasse ainda mais seus poderes e aprofundasse sua ditadura. Né? Nesse processo todo, ele também se afastou dos Estados Unidos, ou pelo menos teve um esfriamento, né, dessas relações com os Estados Unidos, e o Erdogan está fazendo esse jogo com a Rússia e com os Estados Unidos. O fato é que ele realmente se aproximou da Rússia. A Rússia implementou um embargo contra a Turquia por causa da derrubada daquele jato sobre a península do Sinai, né? O jato russo foi derrubado pelo... perdão, eu me confundi, com o caça, né? O caça russo que foi derrubado no norte da Síria, né? Pela aviação turca, né? Em 2014. Então, isso estremeceu as relações com a Rússia. A Rússia respondeu com esse embargo, porém, houve essa reaproximação, acabou havendo essa reaproximação nesse último ano, né, entre a Turquia e a Rússia. Enfim, e a Arábia Saudita ficou furiosa com esse acordo nuclear dos Estados Unidos com o Irã, né, que estava sendo negociado durante, na verdade, 30 anos, né, essa ideia de que esse acordo começou a ser negociado em 2013, ela é falsa. Em 2013 as negociações se intensificaram, mas, na verdade, desde os anos 70, desde que os ayatollahs tomaram poder, os Estados Unidos negociam, né, das mais diversas formas, esse programa, um acordo nuclear com o Irã para controlar esse programa nuclear iraniano, né? Então, a Arábia Saudita ficou furiosa, Israel também. Enfim, o governo Obama conseguiu desagradar a todos. E a sua geoestratégia no Oriente Médio não era muito clara, né? Não era o que ele queria. Ele queria derrubar Bashar al-Assad, ele queria balcanizar a Síria. Afinal de contas, o que o Obama queria fazer no Oriente Médio? Isso não ficou claro.
Ele destruiu lá a Líbia, né? Destruiu a Jamahiriya, né? Que foi fundada pela Revolução de 1969, a Revolução dos Oficiais Livres, encabeçada pelo coronel Muammar Gaddafi, né? Ele assassinou o Gaddafi, né? A Hillary Clinton, né? Assassinou o Muammar Gaddafi, né? E criou-se um imenso buraco no norte da África que desestabilizou toda a África Central. Toda a África Central ficou desestabilizada pela destruição da Líbia e o Obama autorizou a intervenção de tropas francesas naquela região, já que a Inglaterra está deixando de ser um parceiro importante você ter citado isso, porque para quem olha superficialmente, parece que a Clinton era o lado bom, né? E o Trump era o lado mal, porque o Trump é racista, o Trump é homofóbico, já a Hillary não, a Hillary é feminista, não sei o quê. Então, aí eu emendo com a pergunta que eu queria fazer a você. Me falou uma coisa aí que me deixou meio confuso, que é a questão do colégio eleitoral ter escolhido o Trump, apesar de, teoricamente, né, porque a gente não viu claras, né, que Clinton ganhou em número de voto. Então, mas, ao mesmo tempo, se diz que a Clinton era a preferida do militar, dos neoconservadores e da banca financeira. Então, por que o colégio eleitoral deu uma vitória para o Trump, se a Hillary Clinton era a preferida deles? Ou tem ainda algum tipo de coisa ali no sistema que eles não controlam? Pensam que controlam, mas não deu certo. Você poderia explicar? Não, a Hillary Clinton teve mais votos que o Trump, né? Agora, me parece que essa oligarquia, né, anglo-saxã, que quase uma casta racial, inclusive, né? Anglo-saxão, protestante e não protestante, né? Pós-protestante também, né? Essa oligarquia, ela percebeu que o Obama ele não uniu os Estados Unidos, né? Ele não conseguiu criar o consenso dentro dos Estados Unidos, né? Que era a missão dele. A missão dele como presidente, ele assumiu a presidência com essa missão dada pela essa oligarquia. Ela determinou, você vai ter que unir os Estados Unidos, porque o Bush filho deixou os Estados Unidos rachados ao meio, né? Aquela divisão profunda que se acentuou com a crise econômica. Pois bem, ele não conseguiu unir os Estados Unidos e ele conseguiu se indispor. Ele conseguiu indispor os Estados Unidos com seus maiores aliados no Oriente Médio. E isso comprometeu toda a geoestratégia americana para o enfrentamento contra a Rússia e contra a China, né? Não ficou claro o que ele queria no Oriente Médio, né? Ele dava sinais dúbios, né? Ele queria balcanizar, não queria balcanizar a Síria, ele queria balcanizar o Iraque. Né, uma hora ele apoiava, depois ele voltava atrás, né, como parece que está voltando atrás de novo, tá atacando ao Nusra, à frente ao Nusra. Pelo menos a última notícia que eu li é que ele deu ordens para um ataque à frente ao Nusra. Quer dizer, ele não tem uma política coerente ali no Oriente Médio e ele não conseguiu neutralizar a Rússia, que é a questão central. Pelo menos neutralizar a Rússia. Pelo contrário, a Turquia, o Egito se aproximaram da Rússia, né, que são os seus dois pilares, né, do poder americano lá naquela região, e o Bashar al-Assad continua no poder. O governo do Baas está no poder na Síria. Né, todos caíram, todos que combateram Bashar al-Assad caíram, né? E o ditador cruel, sanguinário, carniceiro, Bashar al-Assad, continua no poder. Imagine você se ele fosse eleito pelo povo, né? É uma coisa inacreditável. Né? Isso, inclusive, rechaça esses estereótipos de que o Ocidente é democrático e o Oriente é autoritário, totalitário, autocrático, né?
Não, quem tem legitimidade, se nós olharmos a ideia de legitimidade, poder emana do povo e em seu nome é exercido, o Bashar al-Assad está muito mais próximo de uma democracia do que os países da Europa Ocidental e os Estados Unidos, onde a presidência é comprada. O Trump comprou a sua candidatura dentro do Partido Republicano. Ele escancarou, por que ele é mal visto? Ele escancarou todos os vícios, né, toda a fraude que é o processo eleitoral dos Estados Unidos. Ele escancarou, ele explicitou de uma maneira como nenhum outro candidato fez, né? Ele é empresário, ele não é um político profissional, ele não foi governador, não foi deputado, ele não foi senador, ele nunca concorreu a cargo político na vida dele. No máximo que ele foi um apresentador de programa, né? Um péssimo programa, inclusive, né? Então, ele escancarou o sistema americano. Muito mais, por isso que ele assustou todo o establishment dos Estados Unidos. Só uma nota, porque tem gente que não sabe. O Trump ele fez aquele programa que no Brasil se chamou O Aprendiz Justo. Nos Estados Unidos era o Trump que era o apresentador. Ele que falava aquela famosa frase: você está demitido. É uma coisa boa. E isso que foi o que a elite fez com Obama e com a Hillary Clinton. Vocês estão demitidos. Vocês estão demitidos porque vocês fracassaram lá no Oriente Médio, fracassaram na neutralização da Rússia. Essa é a questão central, né? Eles agora estão apostando no Trump. A meu ver, o que vai haver com o Trump não é o pacifismo, nem essa ideia de que não vamos ter guerras, que os Estados Unidos não farão intervenções. Não, os Estados Unidos são um império, né? O ethos dos Estados Unidos, e não do Donald Trump, né? Não é o Donald Trump, é o ethos daquela oligarquia dos Estados Unidos, continua sendo escravagista, continua sendo racista, continua sendo segregacionista, continua sendo elitista e continua sendo, sobretudo, autoritária, extremamente autoritária. Né? Obama governou com um ato patriótico até hoje. O ato patriótico não foi revogado. Isso é um AI-5. Né? É uma ditadura de fato. E oficialmente os Estados Unidos estão em guerra contra o terror. Né? Então, o que há hoje nos Estados Unidos é uma ditadura de fato e de jure. Porque o presidente dos Estados Unidos tem poderes, além daqueles poderes excepcionais que ele já detém, né, ele foi acrescentado outros poderes do ato patriótico. Isso também assusta um pouco os setores, digamos, mais liberais, né? Porque aqui no Brasil criou-se essa ideia de que liberal é progressista, né? Quase que colonialmente nós reproduzimos aquela ideia que existe nos Estados Unidos de que os liberais são progressistas, né? Isso não tem fundamento histórico, porque os liberais no Brasil apoiaram o Império Escravocrata, que foi dos dois Dom Pedro, né? O Pedro I e o Pedro II. Né? Quando o Pedro II aboliu a escravidão... Como? E deram o golpe de 64 no Brasil, também tem isso. Apoiaram o golpe de 64. Apoiaram o golpe, né? O grupo do Castelo Branco era um grupo liberal, né? Apesar de que dentro da ditadura houve outros golpes de Estado, né? E aí, aquele processo liberal iniciado pelo Castelo Branco, né? Ele foi revertido pelo Costa e Silva, né? O Castelo Branco era liberal. Ele botou o Eugênio Goudin e não acabou com a recessão no país. Ele não solucionou a crise. Quem vai solucionar a crise econômica vai ser criada pelos liberais. Vai ser o governo do presidente Costa e Silva, né? Que é um golpe dentro do golpe. Né? E são vários outros golpes de Estado dentro daquela ditadura. Né? O golpe de 64, que na verdade foi uma invasão dos Estados Unidos contra o Brasil, porque a Marinha dos Estados Unidos já estava chegando à costa brasileira. Ele ocorreu em 31 de março, né, na madrugada de 31 de março para 1º de abril de 64, por um acidente,
um fato inusitado que um dia o Olímpio Mourão, o general Olímpio Mourão, decidiu descer as suas tropas para o Rio de Janeiro, né, de Minas Gerais para o Rio de Janeiro. Né, mas o golpe estava marcado para maio de 64 e todos os Estados Unidos já estavam. Aí você tem a pesquisa do professor Carlos Fico, né, que explica bem isso. Né, o golpe estava marcado para ser em maio e foi antecipado pelo Olímpio Mourão Filho. Ia ser, portanto, uma invasão. Tanto que o João Goulart, ele não promove uma resistência porque ele sabia que a invasão... Os Estados Unidos estavam a caminho do Brasil, a Marinha Americana estava a caminho do Brasil para promover uma invasão militar. Então, para evitar essa invasão estadunidense aqui no Brasil, o João Goulart preferiu, então, não promover uma resistência, né, armada. Né, mas foi promovido pelos liberais, sim, contra o trabalhismo. Né. Então, os liberais, eles são, sim, autoritários, racistas, tão racistas quanto os nazistas. O nazismo, né, já que chamam o Trump de nazista, é bom lembrar que as leis raciais da Alemanha eram copiadas dos Estados Unidos. A ideia de supremacia branca surgiu na Inglaterra e nos Estados Unidos, quase que simultaneamente. Né, e ela advém da escravidão. Né? Aí eu tenho outra dúvida aqui, é porque se o Donald Trump ele recebeu, vamos dizer assim, da elite, a elite deixou ele ganhar, então por que o Putin confia tanto nele? Porque então, a impressão que se passa é que o Putin confia bastante no Donald Trump. Por quê? Então, a Hillary Clinton estava comprometida com aqueles setores ultraconservadores, os neoconservadores, ultramilitaristas, melhor dizendo. Os mais extremistas, militaristas dos Estados Unidos estavam com a Hillary Clinton, a candidatura dela, da democrata. Né? Então, se ela assumisse o poder, né, e aí também tem aquela questão de gênero, né, não podemos esquecer que quando o Bill Clinton assumiu a presidência, em 1993, um dos seus primeiros atos foi bombardear o Iraque. Né? Ele promoveu um pequeno bombardeio ao Iraque, as pessoas se esqueceram, né? Para mostrar que ele era o comandante em chefe dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tinham um novo comandante em chefe das Forças Armadas, né? Como eles gostam, né, de propagandear. Né? Então, a Hillary Clinton, muito provavelmente, assim que assumisse o poder, né, assim que ela tomasse posse da presidência dos Estados Unidos, certamente ela iria promover um bombardeio a algum país aí que ela olhasse no mapa e aí ela ia mostrar que, apesar dela ser mulher, ela não era sexo frágil, né? Para mostrar que ela não é sexo frágil. Então, ela felizmente, esse grupo foi derrotado. Né? E certamente, com a escalada militar dos Estados Unidos no Oriente Médio durante o governo Obama, essa escalada estava levando a um confronto quase que inevitável com a Rússia. E nós já sabemos que o Putin havia afirmado que não iria tolerar um ataque à Rússia, mesmo que fosse convencional. Né? Havia planos de guerra, havia vários boatos de que os Estados Unidos estavam preparando suas tropas para um confronto direto contra a Rússia. Né? Vários analistas já falavam na imprensa, na mídia, né? Já apontavam que os Estados Unidos estavam a caminho de uma guerra, de um confronto direto, pelo menos com a Rússia. Né? E a Rússia tem o maior arsenal nuclear do mundo. Né? Então, nós estamos realmente caminhando para uma terceira guerra mundial. Pelo menos, ela estava acelerando os passos para chegarmos a uma terceira guerra mundial. Né? E com a eleição do Trump,
nós estamos percebendo que o Trump não está seguindo essa linha. Né? Pelo menos as declarações que ele tem feito agora, que ele já foi escolhido, né, presidente dos Estados Unidos, eles não estão querendo, né, os Estados Unidos, nesse momento, me parece que não está mais apostando no confronto direto com a Rússia. Me parece, pode ser que ocorra depois, isso nada está garantido. Né? Em se tratando dos Estados Unidos, nós não podemos acreditar em nada do que eles falam. Né? Eles nunca cumpriram acordo algum com nenhum país do mundo. Né? Até porque, como eles são supremacistas, não é o Trump que é supremacista, os Estados Unidos são supremacistas. Né? Então, eles consideram qualquer acordo que eles façam como um sinal de fraqueza. Né? Então, esse acordo com o Irã, para a extrema-direita dos Estados Unidos, né? Se é que a gente pode falar em extrema-direita nos Estados Unidos, parece que todos são de extrema-direita nos Estados Unidos, mas para esses setores mais ultramilitaristas, foi um sinal de fraqueza. Né? E isso também o Trump vê como sinal de fraqueza, inclusive. Né? O Trump foi contra o acordo com o Irã, agora que foi em 2015. Né? Então, eu vejo que essa elite, essa oligarquia, eles estão querendo primeiro arrumar a casa para depois, talvez, muito provavelmente, fazer um novo confronto externo, um novo confronto internacional. Né? Porque é do ethos dos Estados Unidos, né, dessa oligarquia, até porque os Estados Unidos nunca teve revolução na sua história, né, esse é mito. A única revolução que você pode falar que houve nos Estados Unidos foi a libertação dos escravos, que foi neutralizada pelo assassinato do Abraham Lincoln, né, que teve que impor uma ditadura e promover um genocídio para libertar os escravos. E após a libertação dos escravos, foi criado um regime de apartheid no sul dos Estados Unidos. O sul derrotado pela guerra civil, o governo dos Estados Unidos implementou um regime de apartheid para compensar a libertação dos escravos, e depois, no século XX mesmo, toda aquela reforma agrária que foi feita foi revertida e as propriedades foram concentradas, tornaram a ser concentradas, e, portanto, o grande capital domina também o campo. Né? Então, os Estados Unidos nunca sofreram transformações de profundidade. Né? Ao contrário do Brasil, ao contrário de outros países, pode ter fracassado aqui no Brasil, isso é outra história, mas que houve. Né? Você pode ter a revolução. Nós tivemos o fim da escravidão em 1988, tivemos a Revolução de 30. Né? Se fracassou ou não, se foi derrotado ou não, é outra história. Né? Mas os Estados Unidos nunca tiveram, tanto que a Constituição deles é a mesma de 250 anos. Tem gente que acha isso algo extremamente extraordinário, que eles são... as instituições dos Estados Unidos são estáveis, né? São sólidas, né? Só que a solidez dessas instituições está assentada no segregacionismo, no racismo, no autoritarismo, no elitismo. Né? Os Estados Unidos não tem nada de democráticos, né? A não ser se tomarmos o conceito de democracia que os atenienses tinham, né? Que é o conceito original, inclusive. Né? Uma pequena minoria governa a grande maioria. Né? Escravista, sociedade escravista. A democracia surge como escravidão. Então, nesse sentido, aí você pode até dizer que os Estados Unidos são uma democracia. Então, nós que acreditamos numa sociedade mais justa e mais igualitária, né, nós temos que rejeitar essa democracia. Bom, outra pergunta que eu quero fazer é o seguinte, justamente no campo interno, há muitas revoltas lá, manifestações grandes contra Trump, por parte principalmente dos
imigrantes e pessoas não brancas, né, que veem ele como um racista. Também aqui no Brasil, Bolsonaro quer fazer uma comparação entre, como se ele fosse como se o Trump fosse o Bolsonaro de lá, né? Só que, de fato, que eles gostam desse estilo falastrão. Então, eu queria saber, essa história de que o Trump vai construir um muro, que o Trump vai piorar a questão da imigração, humanos, isso tudo, ele pode fazer exatamente isso, ou era só populismo de direita, tentando pegar aquele pessoal mais extremista, os votos daquele pessoal mais extremista dos Estados Unidos? Olha, o Trump realmente ele como eu disse a você, nos Estados Unidos todos são de extrema-direita, né? Todos são de extrema-direita. Né? Isso não tem sentido falar que Trump é fascista e Hillary Clinton é democrata. Isso é absurdo, né? Totalmente absurdo. Se Trump é fascista, Hillary Clinton é nazista. Né? Ela destruiu a Líbia. A não ser que os líbios não sejam seres humanos. Se os líbios não são seres humanos, então a Hillary Clinton é uma democrata, uma progressista, digamos assim. Né? Se você não considera os líbios como seres humanos. Isso estou só falando da Líbia. Nem estou falando dos 11 milhões de deslocados na Síria, nem dos 500 mil mortos na Síria, que ela, como secretária de Estado, deu início, né, com a destruição da Síria. Né? Deu início a esse genocídio na Síria com o ataque à Síria. Né? Isso só para falar desses dois países. Eu nem estou falando do Congo, que o genocídio do Congo, com seus 10 milhões de mortos, vai entrar aí no seu 20º ano, né? Ano que vem, 20 anos de genocídio no Congo, mais de 10 milhões de mortos e ninguém fala nada. Né? Isso na África. Né? Eu nem estou falando do Mali, do Chad, da República Centro-Africana, do Sudão do Sul, nada disso. Né? Nem estou mencionando esses casos. Né? Então, chega a ser patético fazer essas comparações. Trump é nazista e Hillary Clinton é democrata, progressista, porque ela apoia as mulheres e os homossexuais. Ainda bem que ela foi derrotada, né? Porque esses movimentos que apoiavam a Hillary Clinton seriam desmoralizados pelos atos genocidas dela, né? Que ela é a genocida. Então, ainda bem que ela foi derrotada, porque ela iria desmoralizar as feministas e o movimento LGBT, enfim, esses movimentos pós-modernos que a gente não sabe quem os financia e quais são suas origens, né? De fato, né? Isso de um lado. Comparar Bolsonaro com Trump também não tem o menor sentido, a não ser na sua estética. Esteticamente, são dois falastrões, falam bobagens, né? Besteiras o tempo todo, né? Coisas sem sentido, né? Vomitam aquelas ideias racistas, mas fora essa aparência, essa estética, né? Há diferenças nas substâncias, né? Trump, ele é um nacionalista, porque ele é um empresário ligado ao setor de construção civil. Ele não tem ligação nenhuma com o complexo industrial militar nos Estados Unidos e não tem ligação nenhuma com Wall Street, certo? Então, isso de um lado. O Bolsonaro não. O Bolsonaro, ele não defende a economia brasileira. Ele defende a subordinação do Brasil aos Estados Unidos. Né? Se há alguma coisa em comum, além dessa estética, entre Bolsonaro e o Trump, é que os dois defendem a supremacia branca dos Estados Unidos. Né? Isso eles têm em comum. O Bolsonaro defende a supremacia dos Estados Unidos, supremacia branca, inclusive, né? E o Donald Trump também. Né? Agora, substancialmente, o Bolsonaro ele é um liberal, né? E o Trump ele é, digamos assim, um nacional desenvolvimentismo mais
né, bem desandado, mas ele defende uma intervenção maior do Estado na economia, né, e defende, inclusive, os empregos dentro dos Estados Unidos e não na China e não fora dos Estados Unidos, né? O Trump vê com muita desconfiança esses acordos transpacífico e transatlântico, né, com a Europa, né? Ele não vê isso como algo positivo, não sei o que ele fará com isso, não posso dizer, né, se ele vai romper, se ele vai dar continuidade, ou se ele vai deixar de lado, enfim, não sei o que ele pode fazer, né? Certamente, como ele não foi eleito, como ele não foi também o mais votado, ele foi escolhido, quase que nomeado presidente dos Estados Unidos, então é provável que ele seja obrigado a aceitar esses acordos, né? Ele tem que dar impulso a esses acordos. Isso não sei como é que vai ser. Ele também tem uma postura muito crítica em relação à OTAN, né? Obviamente não vai acabar com a OTAN, né? Isso é besteira acreditar que ele vai acabar com a OTAN. Mas não sabemos qual vai ser o novo relacionamento dos Estados Unidos com a OTAN, com os outros países. Se os outros países vão aumentar a sua cota, né, na participação financeira da OTAN, né, ou financeira, ou então mesmo em armas e homens, né, dentro da OTAN, né, soldados, né, dentro da OTAN. Isso também, né, nós não sabemos, né, mas ele não tem uma relação muito simpática com a OTAN e esses acordos transnacionais. Como eles chamam, né, é um candidato anti-globalização. E anti-globalização, nós temos que entender que significa essa internacionalização, né, do poder dos Estados Unidos, né? Essa disseminação, né, essa desconcentração desse poder dos Estados Unidos, né, com seus vassalos. Né? Mas se ele fizer isso que você está falando, se ele prometer não comprometer essa elite que quer o globalismo, que quer a internacionalização dos Estados Unidos, que quer os Estados Unidos hegemônicos, ele pode sofrer uma tentativa de golpe de Estado. E eu vi algumas manifestações contra ele, manifestações que já não querendo que ele tome posse, ou seja, que já é vamos dizer, uma manifestação que pode se chamar de golpista, já que ele ganhou a eleição. Por mais que não se goste dele, ele ganhou a eleição. Então, eu queria saber se você acha que essa elite pode tentar um golpe de Estado parecido com a Euromaidan na Ucrânia, uma revolução colorida, ou se você acha que isso é arriscado demais para fazer isso dentro dos Estados Unidos, já que pode se tornar uma guerra civil incontrolável. Outra coisa, como, por exemplo, um assassinato político, alguma coisa assim. Ele vai ser pressionado, né, o tempo todo. Eu não creio que vai... Não, o golpe já ocorreu e foi contra o Obama e Hillary Clinton. Né, o golpe contra os democratas, por incrível que pareça. Esse setor mais globalista, digamos assim, o George Soros e companhia, né, eles vão chiar, né, e aí vai ter um script, né, vai ter umas diretrizes que o Trump vai ter que cumprir, né, como presidente dos Estados Unidos. Ele vai ter que cumprir esse script, essas diretrizes, e obviamente isso vai ser negociado, né, ele também não é um idiota, né, ele pode ser qualquer coisa, mas ele não é um idiota, ele também vai fazer concessões, até porque ele não foi o mais votado. Então, vai haver esse acordo. E se o Trump, claro, se o Trump fugir muito do script, né, não conseguir cumprir essas diretrizes, aí sim, aí você tem aquelas ações tradicionais de golpe de Estado que existem nos Estados Unidos, né? Aí varia há milhares de formas de derrubar o
presidente, né? Você teve o impeachment, né, por exemplo, do Nixon, né, que foi um golpe de Estado, né? O Nixon reconheceu a derrota no Vietnã, né? Ele foi derrubado por um golpe de Estado por um instrumento que é constitucional, que é o impeachment, né? O Kennedy foi assassinado, né? Porque reconheceu a derrota para Cuba, né? E fez um acordo com a União Soviética, aceitou fazer um acordo com a União Soviética. Então foi assassinado, né? Você teve Gerald Ford também, ele foi sabotado na campanha de reeleição, de eleição, porque ele não foi eleito pelo povo, né? Ele assumiu, ele foi eleito pela Câmara dos Deputados, presidente dos Estados Unidos, e a campanha dele foi sabotada pelos neocons, né? O Donald Rumsfeld e o Dick Cheney, né? Que inclusive quase que implodiram o Partido Republicano e levou à vitória de Jimmy Carter. O Jimmy Carter também sofreu, né, golpe de Estado, né? Ele sofreu um ultimato do oficialato da reserva dos Estados Unidos em uma carta, um pronunciamento dos militares dos Estados Unidos em 1980, em fevereiro de 1980, né? Aí acaba praticamente o governo do Jimmy Carter, né? Ele é obrigado a demitir seu secretário de Estado. E você teve a não reeleição do Bush pai, né? A campanha dele foi sabotada pela oligarquia que lançou Ross Perot, para tirar votos do Bush pai e permitir que o Bill Clinton fosse eleito, né? O garoto, né? O rapaz fosse eleito para que servisse melhor os interesses dessa oligarquia. Como o Bill Clinton também se recusou a seguir as diretrizes impostas por essa oligarquia, né, e pelos neoconservadores, então o Bill Clinton sofreu todo aquele processo de golpe que começa, inclusive, de forma absurda, que foi aquele relacionamento dele com a Mônica Lewinsky e que levou ao impeachment dele, quase que ele venceu por apenas um voto, se não me engano, para engavetar o processo de impeachment, né? E depois teve outro golpe de Estado, que foi a nomeação de George Bush filho presidente dos Estados Unidos pela Suprema Corte. Então há uma gama de procedimentos que podem levar à derrubada do governo, né? Mas acho que, a meu ver, essas manifestações não terão muito efeito, porque foi uma decisão da própria elite, foi uma decisão da própria oligarquia aceitar Trump, ao invés da mais votada, que foi a Hillary Clinton. Entende? Então isso vai comprometer muito o Trump, né, o governo dele. Ele não vai fazer aquilo que ele quer, até porque nenhum presidente dos Estados Unidos fez isso, né, o que ele quer, né? Então eu vejo que vai ter manifestações, certamente o racismo nos Estados Unidos ele está em ascensão desde o governo do Reagan, né? Mas ele vai se intensificar, porém no ritmo que, de certa forma, já vinha ocorrendo no governo Obama. Obama teve aqueles levantes nas cidades de maioria negra, né, nos Estados Unidos. O Ferguson, por exemplo, a polícia de Ferguson usou carros de guerra, né, que foram tanques de guerra que foram usados na guerra do Iraque, né? O exército dos Estados Unidos despachou para a polícia de Ferguson material bélico que foi usado no Iraque para esmagar o levante dos negros
lá nos Estados Unidos, né? Dizer que o racismo vai aumentar com o Trump é um deboche com todos os que morreram e foram assassinados no governo Obama. Todos os negros que morreram, foi o governo que mais prendeu negros na história, né? Nunca teve tantos negros encarcerados desde o fim da escravidão. Foi o governo do Obama, né? Foi o governo, né, Obama, o que mais expulsou imigrantes ilegais, né? Foi o governo Obama, não foi o governo de Donald Trump. Pode ser que o Donald Trump bata o recorde do Obama, mas ignorar que o Obama promoveu uma política profundamente racista nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos, né? Não podemos esquecer que ele destruiu a Líbia e expulsou 2 milhões de negros da Líbia, né? Com a destruição da Líbia, da chamarreria da Líbia. Ele foi um dos presidentes mais racistas dos Estados Unidos, né, o Obama. Se a questão é essa, então a questão do Trump é se ele vai superar o racismo do governo Obama. Né? Obama é só um fantoche, na verdade. Sim, ele é a função dele é de um xerife, né? A função do presidente dos Estados Unidos é ser um xerife. Quem senta naquela cadeira é para assassinar pessoas. Essa é a função primordial do cargo de presidente dos Estados Unidos. Temos que ter ciência disso. E eu falo dessa forma porque os Estados Unidos não são um exemplo para ninguém. É um país que está em guerra contra a humanidade, um país que tem mais de 1.000 bases militares ao redor do planeta. Um país que promove intervenções, guerras, desestabilização, destruição de nações, sistematicamente. Isso fora do país. Dentro do país, eles fomentam o racismo, o segregacionismo, o autoritarismo. É um estado policial. Não tem nada de... eles usam a palavra liberdade para promover tirania, despotismo. Na Síria, você tem mais liberdade, se a questão é liberdade, você tem mais liberdade na Síria, em Damasco, do que em Washington. Você não é vigiado 24 horas por dia pelo governo da Síria. Washington, toda a cidade tem câmeras de televisão, vigiando você. E se você disser que a Síria tem a polícia política, os Estados Unidos têm o FBI, que é a mais famosa polícia política dos Estados Unidos, que promove massacres contra a população civil desarmada, como foi aquele em Waco, em 1993, e tem as agências de segurança, que são mais de 20 agências de segurança e inteligência nos Estados Unidos. Nada do que você faça nos Estados Unidos não é vigiado pelas câmeras dessas agências de segurança. Tudo que você faz é vigiado pelo governo dos Estados Unidos. Você não tem liberdade nenhuma. Então, é preciso olharmos os Estados Unidos, a sua história, para compreendermos o que se passou com a eleição do Trump. Demonizar o Trump não é o melhor caminho para quem quer realmente lutar por um mundo mais justo. Não vai adiantar nada. O Trump é de extrema-direita, ele vai promover guerras, sim, porque é a função dele de presidente dos Estados Unidos. Ele é o comandante-em-chefe, como eles gostam de falar, commander-in-chief, é para fazer guerra. Ele foi eleito para fazer guerra. Todos que são eleitos pela oligarquia, não pelo povo, todos que são eleitos pela oligarquia são eleitos para fazer guerra. Essa é a função deles.
Provavelmente ele vai buscar uma acomodação com a Rússia. É isso que o Putin está buscando. O Putin se aproximou do Donald Trump, né, visando isso. É uma acomodação e com os Estados Unidos para evitar essa terceira guerra mundial, que a Hillary Clinton e o Barack Obama estavam levando à humanidade, né? Isso foi dito. É só você ver a geografia das guerras. A geografia existe, né? Se você olhar a geografia das guerras, você tem guerra na Ucrânia, e na fronteira da Rússia, país que deu origem à Rússia, destruído e governado por uma junta, né, formada por nazistas e liberais. E não é nazista no sentido metafórico, não, é no sentido real. É um partido nazista que está no poder. Você tem guerra na Síria, que está a algumas centenas de quilômetros de distância da fronteira meridional russa no Cáucaso, né? Você tem o Iraque, está sendo atacado, né, pelos Estados Unidos. Você tem a guerra no Afeganistão, no Paquistão, né? E tudo isso, além do que a instalação de armas de longo alcance na fronteira da Rússia, com a Rússia na região do Báltico, né? A menos de 100 quilômetros de São Petersburgo, por exemplo. Então, essas provocações do Obama, né, na Coreia do Sul contra a Coreia do Norte, no Mar da China, né, uma série de provocações estavam levando o mundo para perto de uma terceira guerra mundial, né? Então, isso pelo menos foi adiado, né? Não vou dizer que não vai acontecer, mas foi adiado, né? Por quanto tempo não sabemos. Isso que temos que ter como algo positivo. Eu vejo dessa forma. Agora, a questão do Donald Trump em relação ao Brasil, bem, se o Donald Trump, o governo Trump, tiver um acordo conseguir ter um bom relacionamento com a Rússia, pelo menos, ainda que a situação do Brasil não mude, né, é melhor para o Brasil, né? É melhor para o Brasil. Você tem um equilíbrio entre os Estados Unidos e a Rússia, né? As pessoas estão falando em Segunda Guerra Fria, né? Uma Segunda Guerra Fria, um acordo, né? Entre a Rússia e os Estados Unidos. Bem, é melhor do que ter a supremacia absoluta dos Estados Unidos, a unipolaridade dos Estados Unidos, né? A unipolaridade é muito perigosa, né? Ela desestabiliza o mundo inteiro, né? E se o Trump aceita fazer acordos com a Rússia, isso é bom, né? E por um lado, agora nós temos que ter em mente que se a Rússia entrar em acordo com os Estados Unidos, onde os Estados Unidos vão respeitar a zona de influência russa na Eurásia, né? Obviamente haverá uma contrapartida por parte da Rússia. A Rússia vai reconhecer a zona de influência dos Estados Unidos. Qual é essa zona de influência dos Estados Unidos? Os Estados Unidos, natural, a zona de influência natural dos Estados Unidos é o continente americano. Então, a Rússia pode dar sinal verde para intervenções dos Estados Unidos na América Latina, né, toda, né? Essa ideia de que os chamados isolacionistas, né, na qual o Trump parece se encaixar, de que os isolacionistas não são intervencionistas, não é verdadeira. Os isolacionistas são intervencionistas, sim, só que não em escala internacional, em escala mundial. Eles são mais regionalmente.
haja visto as intervenções dos Estados Unidos no continente americano na primeira década do século XX. Né? Porque o próprio nome, né, isolacionistas, mas eles vão se isolar onde? Porque como eles se chamam de americanos, eles podem achar que é deles, né? Na verdade, eles acham. Então, se isolar da América, né? Das Américas, exatamente. Então, isso é algo que a gente tem que ter em mente, né? E agora, eu vejo que se essa aproximação russa estadunidense, eu acho ela positiva para o Brasil, sim. Eu acho que é uma situação muito pior do que aquela situação de confronto, né? Acho que vejo que nesse momento nós temos uma oportunidade para criarmos movimentos de oposição a essa ditadura que foi imposta pelo golpe de 2016. Né? Eu acho que temos que articular, né, uma posição mais sólida com relação a esse golpe de 2016, né, que está tentando impor aí essa PEC 241, aproveitar esse momento de indefinição dos Estados Unidos para pressionarmos essa ditadura que foi imposta, né, por esse golpe. Eu acho que é um momento que nós temos, usando essa frase, né, que está na moda, uma janela de oportunidade para as verdadeiras forças progressistas do Brasil, as autênticas forças progressistas do Brasil, promover uma oposição mais dura a essa ditadura que está sendo imposta ao Brasil a partir de abril de 2016. Então, eu acho que nós temos que intensificar essa oposição e nos aproximarmos da Rússia. Né? Eu acho que isso é fundamental para o Brasil. Né? Eu acho que estamos numa situação um pouco semelhante, talvez, a que o Bush, filho, ao promover as guerras no Oriente Médio, ele abandonou o continente latino-americano, né, o subcontinente latino-americano, inclusive permitiu que o Hugo Chávez revertesse aquele golpe, né, que ele sofreu em 2002, permitiu que o Rafael Correa fosse eleito, permitiu que o Evo Morales fosse eleito, né, em menor grau a eleição do casal Kirchner na Argentina, né, e também o governo do PT continuasse, né. Teve aquele tentativa de derrubar o Lula com a chamado escândalo do mensalão, né, mas o governo dos Estados Unidos me parece que não bateu o martelo, né, pela derrubada do Lula. E o Lula conseguiu terminar seu mandato, enfim. Eu vejo que foi um momento muito importante, uma oportunidade muito importante que nós tivemos e que nós desperdiçamos, né? Essa conciliação, essa atitude conciliatória do PT, né, com o grande capital, né, durante o governo Lula, né, foi um momento inoportuno, porque os Estados Unidos estavam totalmente voltados para o Oriente Médio, né, e nós não soubemos aproveitar essa oportunidade. E deu no que deu, né? Óbvio, uma vez que os Estados Unidos resolveram lá seus problemas no Oriente Médio, eles se voltaram para o continente americano. E aí o Obama promoveu esses golpes de Estado. Essa é uma questão já prevista, né, para quem estuda Nicholas Spikman, né?
ele precisava garantir a retaguarda dos Estados Unidos para promover essas guerras na Eurásia. Então, por isso que ele promoveu esses golpes de Estado no continente latino-americano. Entendi. Já passamos de 1h10. Você disse que queria que o Hangout fosse apenas de 1 hora. Saber se você já quer fazer suas considerações finais. Temos que aguardar, então, os desdobramentos, né, dessa escolha desse novo presidente, já que ele não foi o mais votado, né? Ele foi realmente escolhido pelo colégio eleitoral, né? E a gente não pode esquecer que o Brasil também teve um colégio eleitoral com bipartidarismo e era chamado de ditadura, né? Nós chamávamos o governo bipartidário com colégio eleitoral de ditadura. Pois bem, os Estados Unidos têm um colégio eleitoral, tem um bipartidarismo e ninguém chama de ditadura, né? Isso é uma coisa para ser refletida, né? Por mais crimes que os Estados Unidos cometam contra a humanidade, dentro e fora das suas fronteiras, eles nunca são chamados de autoritários, racistas, segregacionistas, né? Só acusam individualmente alguns líderes dos Estados Unidos, mas não os Estados Unidos como um todo, né? E eu reafirmo, os Estados Unidos são uma ameaça à humanidade, à existência da humanidade, eles estão em guerra contra a humanidade desde 1776, né, com aquela fronda contra a Inglaterra pelo seu direito de exterminar os índios e escravizar os negros, né? Essa fronda, esse espírito de fronda continua, né? Eles combateram a União Soviética porque a União Soviética estava neutralizando essa sanha genocida e escravista deles, né? Então eles tinham que combater, eles tinham que promover essa fronda contra a União Soviética, que era a nação revolucionária, né? E infelizmente eles venceram a União Soviética. Isso foi uma tragédia para a história da humanidade. Todos nós estamos sofrendo as consequências do fim da União Soviética. Isso não é comentado, isso não é avaliado pelos nossos acadêmicos, né? Estamos sofrendo aí no dia a dia, o fim da União Soviética. Quando você chega no hospital, você não tem médicos, né? Quando você tem que pagar seu plano de saúde, né? Quando você sofre uma violência e você vai na delegacia de polícia e ninguém lhe dá importância, né? Quando você vê pensão de aposentados serem cortadas pelo governo sem maiores explicações, tudo isso todas essas ações arbitrárias, né, autoritárias, elas só existem, elas só se fortaleceram nesses últimos 25 anos por causa do desaparecimento da União Soviética, né? Então foi uma tragédia para a história da humanidade. Haja vista a destruição do Iraque, da Líbia, do Congo, né, do Ruanda, Síria, Iugoslávia, né, a tragédia na América Central, aquele banho de sangue, né, que não conseguiu derrubar os genocidas que governavam a América Central nesses últimos 100 anos, né? Então tudo isso, o narco-estado colombiano, a tragédia que é o Paraguai, né, um país totalmente inviável, né? Então a questão dos palestinos, que não é resolvida nunca, e nunca será resolvida enquanto existir nos Estados Unidos, tudo isso é reflexo do fim da União Soviética, que atinge a todos nós no nosso dia a dia, né? Então não adianta ficar aí chorando ou batendo palma pro Donald Trump, e nem pela essa genocida que é a Hillary Clinton, né? O que nós temos, a única coisa que nós temos que ver como positivo é que essa Terceira Guerra Mundial foi pelo menos adiada.
Só isso que há de positivo nesse momento, né? Aí, enfim, vamos esperar para ver como será esse governo do Trump. Obrigado, Ramés. Gostei muito da sua presença aqui mais uma vez. Muito obrigado pela oportunidade que você nos dá de mostrar para nós o seu conhecimento sobre assuntos geopolíticos, sobre a história americana e até um pouquinho sobre a história do Brasil, você falou também. E eu vou te convidar outras vezes para você falar conosco sobre essas questões ligadas ao imperialismo americano. A gente possa marcar um sobre o imperialismo no Brasil, os impactos econômica dos Estados Unidos no Brasil, que pode ser bastante interessante. Fica aí já um convite para um próximo hangout sobre isso. Muito obrigado. Sim, obrigado. Então, gente, obrigado você. Muito obrigado a todo mundo aqui que a gente até agora. Obrigado. Desculpe aí se teve alguma confusão assim no chat, que eu não tenho tempo de moderar muito o chat, mas peço para vocês que curtam esse vídeo, se vocês gostaram, e compartilhem nas redes sociais para que mais pessoas tenham uma opinião embasada sobre a eleição de Trump. Nem o inferno, nem o paraíso, a eleição dele. Então, vamos me ajudar a compartilhar aqui. Não se esqueça de se inscrever e clicar aí no sininho para receber as atualizações, porque aqui no meu canal tem vídeo quase todo dia e mais de um vídeo por dia. Obrigado e até a próxima. Expandir territorialmente, exterminando os índios, roubando as terras dos índios, né? Que a Inglaterra também estava vetando isso no final do século XVIII. Então, é uma rebelião de proprietários de escravos, é uma afronda de proprietários de escravos contra a metrópole, para manter o colonialismo e o imperialismo. Eles não estavam lutando contra o colonialismo, e nem estavam lutando contra o imperialismo, só que eles queriam um novo colonialismo, né, deles próprios, né, já que a metrópole, estava abandonando, né, um dos pilares da sociedade anglo-saxã, que era a escravidão, né? A Inglaterra era o maior traficante de escravos do mundo, né, naquele período. Então, houve então essa abolição, essa ameaça de abolição da escravidão. Isso levou então à ruptura. Né? Ora, o que aconteceu com o Donald Trump? Quase a mesma coisa. Engraçado que, só um comentário, no livro didático diz que foi só por causa dos impostos, né? Não fala desse negócio da escravidão. Pois é, né? Infelizmente, nós temos péssimos livros didáticos, infelizmente temos também péssimos professores de história. Não basta dizer, vai estudar história com quem? Né? Então, hoje em dia a gente sabe que, infelizmente, grande parte dos professores de história, né, infelizmente, tem má formação, né? Má formação, são especialistas em um determinado assunto e não conhecem, e nem querem conhecer, outros assuntos correlacionados, né? Então, temos que saber com quem está aprendendo, quais são os livros que estão adotando, né, que estão sendo utilizados em salas de aula, para, então, a gente recomendar aquela velha... aquele velho pedido, né, que as pessoas fazem, né, quando ouvem uma pessoa reacionária, mais obtusa, falando besteira sobre história. Então, vai estudar história, mas vai estudar história com quem? Né? Qual história que vai estudar? A história para boi dormir, história da carochinha, ou a história para você compreender a sua realidade, o mundo que você vive? Né? Então, há vários tipos de história, né? Infelizmente, a hegemônica é a história para boi dormir. Você estuda, pesquisa e não entende nada, né? Lamentavelmente, você não entende o mundo que você vive. Ora, o que está acontecendo, e isso está registrado em livros de historiadores como Gerald Horne, né? Um historiador
sobre a escravidão nos Estados Unidos, lançou vários livros nos Estados Unidos, e aqui no Brasil lançou apenas um único livro, foi lançado aqui no Brasil pela Companhia das Letras há um certo tempo, né? Agora não me recordo o nome de cabeça. O Gerald Horne, né? Quem quiser ter mais detalhes sobre o processo de independência dos Estados Unidos, leia o Gerald Horne e a relação da independência dos Estados Unidos com a questão da escravidão, né? Uma visão mais sintetizada temos no Domênico Losurdo, né? No seu livro Contra a História do Liberalismo, e no seu livro Bonapartismo ou Democracia, né, se não me engano, esse é o título, ele com milhões de votos a mais do que o Trump, e eles não divulgam, pelo menos eu ainda não tive informações do número de abstenções, votos nulos, votos em branco, isso não foi divulgado. Aliás, o sistema eleitoral americano é totalmente obscurantista, né? As regras mudam de estado para estado, né? E é para ser assim mesmo. É para não funcionar. É só uma consulta popular. A elite dos Estados Unidos consulta o povo sobre quem será o seu novo imperador, quem será o novo todo-poderoso presidente dos Estados Unidos da América, né? O POTUS, né, que eles chamam, né? Um cargo que foi criado em 1789, portanto, 13 anos após a Declaração de Independência dos Estados Unidos, né? De 1776 a 1789, os Estados Unidos foram governados por uma ditadura militar sem intermediações do general George Washington, né? Além dele ter governado ditatorialmente nesse período de 1776, um governador militar, de fato, dos Estados Unidos, 1776 a 1789, com a criação de cargo do presidente dos Estados Unidos, né, que eles chamam de POTUS, né, ele então, institucionalizou aquele poder absoluto que ele tinha, que na época era algo inédito. Não existia, pelo menos no chamado mundo conhecido, né, nem na Europa, nem na Ásia, uma pessoa que concentrasse tantos poderes nas mãos quanto o presidente dos Estados Unidos da América. Era uma concentração de poder de tal ordem que nós podemos até afirmar que era uma ditadura institucionalizada, né? Não podemos esquecer que o Império Romano, que serve como um espelho para os Estados Unidos, né? Um espelho e inspiração para os Estados Unidos, o Império Romano, ele era uma ditadura militar de fato. Eram os comandantes militares, né? As legiões romanas é que elegiam o imperador, né? E nesse caso, nos Estados Unidos, o que criou os Estados Unidos foi a rebelião dos proprietários de escravos contra a Inglaterra, né? Havia ameaça muito concreta de que a Inglaterra fosse libertar os escravos nos Estados Unidos, até porque a Inglaterra aboliu a escravidão em 1772. Então, 4 anos antes da Declaração de Independência dos Estados Unidos. Então, foi a libertação, a abolição da escravidão na Inglaterra que gerou essa rebelião de proprietários de escravos nos Estados Unidos, criando essa ditadura institucionalizada que são os Estados Unidos, e eles começaram a lutar pelo direito de manter a escravidão e pelos Estados Unidos, né? Então, essa geoestratégia do caos, ela foi se aprofundando no governo do Bill Clinton. O Bill Clinton, ele deu preferência a processos de desestabilização interna dos países, ao invés de intervenção direta, né? Não podemos esquecer que na década de 1980, houve um israelense, um diplomata israelense, que assessorou o general Ariel Sharon
no planejamento da invasão israelense do Líbano, que era o Oded Noam, em que ele propunha a fragmentação em base étnica e confessional dos países do Oriente Médio como uma forma de Israel obter sua hegemonia no Oriente Médio, né, e uma forma de Israel também anular, neutralizar a influência soviética no Oriente Médio, né? Então, ele escreveu esse artigo em 1982, que se tornou célebre após a invasão do Líbano, em 82, trágica, que exterminou 20 mil árabes no Líbano. Então, ele fez essa proposta. Como a gente sabe, a guerra do Líbano não deu certo para Israel, o Líbano não foi fragmentado, e naquele momento nenhum outro país árabe foi fragmentado. Porém, houve a Guerra do Golfo em 1990, onde se deu o início da fragmentação do Iraque, né? O início do processo de fragmentação do Iraque começa no ataque em 1991 e no estabelecimento, especialmente no estabelecimento das zonas de no-fly zone, né? Zonas de exclusão aérea. Né? Ali nasce a balcanização do Iraque, e ela vai servir de inspiração para outros processos na África e na Ásia. Né? Ora, foi justamente essa geoestratégia do Bill Clinton. Ela foi rejeitada pelos neocons, parcialmente, porque os neocons, eles queriam derrubar Saddam Hussein, eles queriam destruir o regime de Saddam Hussein, né? Abolir o Partido Baaz no Iraque, né? Que ao longo de toda a década de 80, a esquerda dizia que o Baaz era patrocinado pela CIA, que Saddam Hussein era patrocinado pela CIA e que o Iraque era um aliado dos Estados Unidos. Né? Os neocons mostraram que tudo isso que a esquerda falou durante os anos 80 e 90 era uma grande bobagem, uma grande mentira. Né? O governo do Iraque era realmente revolucionário, o Baaz era um partido revolucionário, e Saddam Hussein nunca foi aliado dos Estados Unidos. Então, os neocons demonstraram isso, exigindo de Bill Clinton a derrubada de Saddam Hussein e a demolição do Estado baazista, né, que era um Estado revolucionário, que era o governo revolucionário do Iraque, oriundo da Revolução de 58. Ora, o Bill Clinton não fez isso. O máximo que ele fez foi um bombardeio, né, ele impôs um embargo genocida que exterminou 1,5 milhão de iraquianos e promoveu um bombardeio sobre o Iraque em 1998, mas foi um bombardeio para os padrões americanos, foi em pequena escala. Né? Milhares de pessoas morreram, né, nesse bombardeio, porém, comenta essa questão da independência dos Estados Unidos, com mais detalhes, inclusive com documentos, fundamentado em documentos, para fazer sua análise sobre essa questão da independência dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos não são uma democracia. Donald Trump não foi eleito pelo povo, não foi o mais votado. Né? Ele teve menos votos que a Hillary Clinton, e a Hillary Clinton certamente teve menos votos do que as abstenções, o voto nulo, né, e o voto em branco. Né? O sistema eleitoral dos Estados Unidos é totalmente obscurantista, é obscuro, né, deliberadamente. Ele é feito para ser assim. Porque não é uma democracia, né? Trata-se de uma consulta popular, né? Uma consulta que a elite americana fez ao povo dos Estados Unidos. Isso é que é a eleição para presidente dos Estados Unidos, entendeu? Então não se trata de democracia, ou então, não nesse sentido vulgar que é dado, né? A ideia de que o poder emana do povo em seu nome é exercido. Nós sabemos que a democracia em Atenas era escravista, era assentada na escravidão, era assentada na exclusão. Então, se nós olharmos a democracia em Atenas, podemos afirmar que os Estados Unidos talvez sejam algo próximo à democracia ateniense, onde uma pequena minoria decide pela grande maioria, né? Uma pequena grupo de cidadãos, que obviamente não são aqueles que estão lá votando no Congresso, né? Não é o colégio eleitoral, né? Mas sim uma pequena elite, ela decide quem vai ser o presidente dos Estados Unidos da América. Né?
Então, dito isso, nós temos que ter em mente, né, o que aconteceu nos últimos anos, nos últimos 8 anos do governo Barack Obama. Resumidamente, Barack Obama, ele apostou na geoestratégia do caos, que já havia sido iniciado desde o Bush pai, né? O Bush pai na guerra do Iraque. Ele, que era um conservador tradicional, ele deu início a esse processo de geoestratégia do caos, né? Que era a ideia de você fomentar a dissolução, a destruição dos Estados nacionais, né? Através de fomentar do fomento de movimentos separatistas, de movimentos exclusivistas, fundamentados no exclusivismo étnico, religioso. Isso ocorreu na Iugoslávia, isso ocorreu, de certa forma, no Iraque, foi o início, né, desse processo no Iraque, né, quando o Bush pai patrocinou o levante de separatistas curdos e de separatistas da comunidade árabe xiita, né, do Iraque, em 1991, após ele ser derrotado no Iraque pelo Saddam Hussein. E ele deu início ao processo da guerra em Ruanda, onde também havia um conflito étnico que foi fomentado. Boa tarde, estamos ao vivo. Esse aqui é o canal Comunistas Vlog, seu canal de socialismo e anti-imperialismo. Eu sou o professor Eduardo Lima e hoje, mais uma vez, estou trazendo aqui o meu amigo Ramés. Ele é professor de geografia, geógrafo da USP, e ele vai falar com a gente sobre o assunto do momento aí, que foi a vitória de Donald Trump. É importante lembrar que nós vamos fazer uma análise geopolítica, análise de como o mundo muda, o que muda e o que não muda com a eleição dele no mundo. E você não pense que nós vamos fazer análises sensacionalistas do tipo, o novo Hitler chegou ao poder, ou a Terceira Guerra Mundial vai começar, ou então que tudo vai mudar nos Estados Unidos, já que o Trump não é mais belicista, então os Estados Unidos não vão atacar mais ninguém no mundo, a paz mundial voltou, nada disso. A gente vai tentar mostrar a realidade, o que pode e o que não pode acontecer nos Estados Unidos e do mundo a partir de agora. Bom, agora eu vou passar para ele, e lembrando que o Hangout de hoje vai ser no máximo uma hora, já que o Ramés não tem muito tempo disponível para falar aqui com a gente, mas eu já agradeço desde já a disponibilidade dele para falar de um assunto tão importante, já que aqui no YouTube tem tanta gente falando coisa que não sabe. É preciso você ter uma visão de um especialista em assuntos geopolíticos para você entender melhor, com base o que está acontecendo. Boa noite, Ramés. Boa noite a todos os ouvintes. Você já pode se apresentar e começar a falar sobre o que muda, principalmente na questão geopolítica, se vai ter mesmo uma nova amizade entre a Rússia e os Estados Unidos, que vai impedir, e o que muda na situação da Ucrânia e da Síria, e o que não muda também, né? Sim, está havendo aí uma discussão acalorada, né, sobre essas eleições que, na verdade, temos que esclarecer que os Estados Unidos não são uma democracia, em primeiro lugar, né, ou então o que entendemos por democracia, né, como sendo a expressão da vontade popular, né, a ideia de que o governo
todo o poder emana do povo e em seu nome é exercido, né? Essa ideia bastante frágil, né, de democracia, né? Os Estados Unidos não são uma democracia, eles mostraram isso claramente, só não viu quem não quis, né? Porque o Donald Trump não foi eleito presidente dos Estados Unidos. Na verdade, ele teve menos votos que a Hillary Clinton. A Hillary Clinton, se não me engano, teve